Obrigada, pastor. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14. Vamos ver quais são as nossas expectativas para o ano de 2025. E 26, 27, 28, vamos embora. No capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, Jesus Cristo cria uma expectativa para seus discípulos. Ele diz para eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Quando nós lemos esse texto, às vezes ficamos pensando tantas coisas, mas Jesus Cristo estava falando para um grupo que compreendia a comunicação dele e sabia que ele estava falando de casamento. Naquela época, o casamento judaico era efetuado em duas etapas. A primeira etapa, o rapaz ia na casa da noiva, tudo combinado antes, pagava o dote, assinava um documento chamado ketubá. Ele assinava, a moça assinava, depois tomava um copo de vinho, ele voltava para a casa do pai dele, mas ela ficava. Ela agora estava comprada, ela agora tinha um proprietário, ela ia se preparar para quando ele viesse buscá-la, mas ela não sabia quando ele viria. Era uma questão de cultura e de autoridade. Ele comprou, ela teria que estar pronta o tempo todo, até se ele viesse de madrugada. O noivo voltava para a casa do pai dele, onde ele ia receber um pedaço de terra para construir o rupá, onde ia viver com sua família. A moça acendia uma candeia, pendurava na janela da frente da casa e teria que manter aquela candeia acesa noite e dia. Ela não ia mais dormir de camisola. Ela ia dormir sempre preparada, porque ele podia chegar de madrugada. Quando o noivo vinha para pagar o dote da noiva, ele entrava na casa e ele pagava o dote. Mas quando ele viesse buscá-la, ele não entraria na casa. Ele a chamaria de fora da casa. Então, quando o pai dele dissesse que estava na hora dele buscar a noiva, ele viria, gritaria da rua. A moça saía, apagava a candeia, subia no jumento e ia embora com ele para a casa do pai. Quando chegava lá, o idoso estava na porta, esperando os dois. Estendia a mão para a noiva, ela botava a mão em cima da mão direita dele, ele pegava a mão do filho, botava em cima da mão dela, apertava as duas, estava o casamento pronto. Ele a levava para o rupá que ele tinha construído, e eles iam consumar a união. Depois ia ter a festa das bodas, onde ele ia reunir os amigos e ele ia apresentar a sua noiva. Ele seria louvado por todos pela beleza da sua noiva. A noiva era linda, mas os louvores eram para o noivo. Não é? Porque ele, enfim, comprou uma noiva linda.
Quando Jesus aqui, em João 14, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois eu irei e vos prepararei lugar, e quando eu tiver ido e preparado lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esses discípulos sabiam exatamente o que Jesus estava falando. Ele criou uma expectativa: voltarei. Aqueles discípulos, desde que Jesus foi, ficaram nessa expectativa, olhando para frente, esperando o seu retorno. Nós lembramos quando Tiago escreve a carta para os seus discípulos, para a igreja que estava na dispersão. Ele diz, olha, a partir do versículo 7 do capítulo 5, Tiago é muito claro em que assim como o lavrador espera com paciência as primeiras e as últimas chuvas para tirar do solo o seu precioso fruto, assim também nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. Ele diz, não vos queixeis uns dos outros, pois, para não serdes julgados, pois a vinda do Senhor está próxima. Primeiro século. Ele diz, o juiz está às portas. Eles estavam na expectativa. Eles estavam esperando Jesus a qualquer hora. Paulo, quando escreve a primeira carta para os Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 15, ele deixa claro que ele seria arrebatado com a igreja. Já foi sozinho. A igreja ainda não foi arrebatada. Mas ele tinha essa expectativa, ele tinha o desejo, ele olhava para frente. João, quando escreve Apocalipse, você vê, ele diz, as coisas que em breve devem acontecer. Você sente uma expectativa nesse povo, um povo que olha para frente e que quer, eles vão em busca, eles vão atrás. Quantas vezes nós paramos na vida porque nós não temos expectativa e também não temos esperança. Nós não sabemos, parei, acabou. Não estabeleça aquilo que Deus não estabeleceu. Deus não estabeleceu para você o fim determinado, Ele não disse quando é. Você, quando veio, Ele lhe deu uma passagem de ida e volta, mas a de volta não está na sua mão. Você tem registro de nascimento, mas o de morte você não vai ver. Quem vai ver é a sua família. Você tem a sua passagem de vinda. De volta está escrito na mão de Deus. Portanto, olhe para frente, tenha expectativa. Qual é a sua expectativa para o próximo ano? Eu, Edmeia, eu já tenho uma agenda que você ligar para mim hoje, para o final de semana, não tem. Até dezembro do ano que vem. Mas e se você morrer, não é da minha conta? Morte não é da minha conta é a vida. Porque essa eu tenho que viver, mas a morte já foi levada por Jesus lá na cruz, não tenho nada a ver com ela. Eu olho para frente e eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que fazer o meu ano valer. Então, eu tenho expectativas, mas eu tenho tanta expectativa de tantas coisas que eu quero fazer. Nós vemos que expectativa nos move. A expectativa é um dínamo para nós.
Mas às vezes nós temos expectativas de coisas que nos deixam. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Então nós procrastinamos. Existem momentos na nossa vida em que as nossas expectativas nos fazem avançar. Existe um texto, e eu gosto desse texto, é aquele texto do mover de Paulo para Damasco. Eu vou contar para vocês, no capítulo 9 de Atos, Paulo estava tão feliz, tão realizado, que ele tinha arrebentado com a igreja de Deus em Jerusalém. Saulo. Ele ajudou a produzir o primeiro mártir da igreja, Estevão. Ele era jovem, ele era culto, ele era importante, ele era do Sinédrio. O homem era de uma família que tinha dinheiro em Tarso da Cilícia. Os pais investiram nele, deram a ele uma excelente educação, mandaram para Jerusalém para ele ser educado aos pés do grande mestre Gamaliel. Ele era de uma família especificamente de fariseus e se orgulhava disso. Ele era um homem defensor da lei de Moisés e ele matava por causa disso. Agora em abril nós tivemos na casa onde supostamente foi a casa dele em Tarso. Esse rapaz cultíssimo, que falava grego, hebraico, latim e aramaico, um homem que conhecia até os profetas da literatura grega, a maior refutação humanística que existe até hoje na literatura é 1 Coríntios 13. Aí você vê, quando você pega a obra-prima de Paulo, em Atos 17, você fica maravilhado. Este rapaz brilhante, no primeiro século, quando ele viu que o Espírito Santo veio, a igreja estava nascendo, ele não podia aceitar a graça, porque ele só pensava lei. Então ele via que a lei, a religião hebraica, podia ser contaminada pelo que eles chamavam caminho, que nós chamamos igreja. Ele se levantou, mas ele se levantou com tanta força para defender a lei de Moisés. Para isso ele matava qualquer um que não fosse da lei. E nós sabemos que com isso ele provocou a morte e a prisão de tantos filhos de Deus. E quando ele viu que deu certo, foi causada a primeira diáspora da igreja. A Bíblia diz que todos em Jerusalém, todos, com exceção dos apóstolos, deixaram a cidade. E ele, jovem, forte, cheio de vigor, mas também com um grande ibope, em Jerusalém, ele foi ao sumo sacerdote e disse: eu quero cartas que me dê autoridade, que eu vou a Damasco e eu vou encontrar esse povo do caminho que está espalhado na sinagoga de Damasco, que eu vou trazer preso para cá. Ora, Damasco tinha por volta de 40 sinagogas. Então, ele pega as cartas de autorização, ele tem uma expectativa. Ele tem expectativa, ele tem autoridade, ele vai com tudo, ele entra, leva os homens com ele. Meus irmãos, são 6 dias a cavalo, de Jerusalém para Damasco. Ele ia, porque todos os cristãos ali eram judeus,
E não tinham igrejas, não tinham templos, eles iam nas sinagogas. Então Paulo sabia que ele ia ter um pasto. Ele foi com sede de sangue, ele era uma fera sanguinária. E ele foi. A expectativa estava no coração dele. Com certeza ele olhava e via. Ele sabia que Jesus, o Nazareno, era um grande impostor. Ele sabia, ele tinha certeza de que esse Jesus recebeu a morte que lhe era devida, uma morte de maldição na cruz. Ele sabia que esse Jesus não tinha ressuscitado, mas os seus discípulos roubaram o seu corpo e inventaram uma história de ressurreição. E ele ia acabar com essa mentira, porque a religião judaica não podia ficar misturada nesse antro dessa mentira. Ele ia limpar, ele ia purificar, ele ia para Damasco, para acabar com a situação lá. A Bíblia diz, quando ele se aproximava de Damasco, quando ele se aproximava, ele, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu, se aproximando de Damasco, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, por onde te dirão o que deves fazer. Agora, Paulo, a expectativa que ele tinha para chegar em Damasco, parou. Ali morreu o Paulo perseguidor. Está vendo? Morreu aquilo. Paulo ficou no chão. Ei! Então, ele não morreu, ele está vivo. Ele está falando comigo. Então ele ressuscitou. Se ele está falando comigo, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é o Messias. E se ele é o Messias, nós matamos o Messias. Está vendo? Lá no chão. Ali acabou. Mas nasce uma expectativa. Outra. Vai para Damasco. Lá te dirão o que deves fazer. Paulo levanta dali, já levado pelos amigos, porque ele ficou cego. Chegou em Damasco, ele não comeu mais nada, não bebeu e não enxergava por 3 dias. Qual era a expectativa deles? Quem vai me dizer o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Quando vai chegar alguém para me dizer? Quando vai chegar a resposta? Paulo ficou na estaca zero. Ele não sabia. Mas ele tinha uma expectativa de algo tremendo que ia acontecer, porque Jesus falou com ele: mas levanta-te e entra na cidade, onde lá te dirão o que te convém fazer. Ele ficou esperando. Ele ficou na expectativa. Mas a Bíblia diz, Jesus Cristo fala que ele ficou orando. Não existe uma forma melhor de você viver uma expectativa do que você orar. Enquanto você está na expectativa, você está orando. Deus gosta que vivamos em expectativa, porque a expectativa nos impulsiona a olhar para frente. Eu não paro, eu olho para frente. Nós temos um exemplo lindo de um pastor
que viveu tanto entre nós e que deixou um exemplo lindo para a igreja, o pastor Russell Shedd. Quando ele estava no final da vida e perguntaram para ele como é que o senhor está. Ele estava já no final, ele diz: eu estou desmamando o mundo. Estou saindo dessa. Eu estou desmamando o mundo. Quer dizer, eu estou me libertando disso aqui. A expectativa dele era de algo maior. O rosto daquele homem brilhava. Agora, Paulo tem uma expectativa. Ele vai para Damasco, ele entra na cidade sem ver nada, ele foi orar. Enquanto ele estava orando, Jesus deu uma visão para ele. Ele viu entrar um homem chamado Ananias, impôs sobre ele as mãos, para que ele fosse curado e ficasse cheio do Espírito Santo. Paulo agora tem para onde olhar. Ele tem a certeza de que vai chegar um homem. Quando? Não sabe. A que horas? Não sabe. Como é que vai ser? Ele não sabe. Mas ele tem a expectativa. E porque ele tem a expectativa, ele quer saber como é. Enquanto isso, Jesus vai falar com um discípulo que estava em Damasco. Esse discípulo tem o nome de Ananias. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho na expectativa da igreja em Damasco. Como é que estava a igreja em Damasco? Eu vou dizer para vocês, ano passado, ou ano atrasado, eu vi muito brasileiro correndo para os Estados Unidos. Principalmente alguns cantores, porque o Lula ia entrar no governo e ele ia fechar a conta de todo mundo, que ele ia fazer isso, que ele ia fazer aquilo, a expectativa era pior, o povo correu. Eu nunca vi um povo para ter tanto medo de morrer, pastor, do que crente. O povo que tem medo de morrer. Eu já vou. E foi abrir conta, venderam coisa aqui, foram para lá, agoniados. Irmã, a senhora vai, eu vou vender o que no Brasil? Vem para cá fazer o quê? Mas que se o Lula quiser levar o que é meu, coitado do Lula. Vai trabalhar e vão. Porque o que é meu, ele não pode levar. Porque foi Jesus que me deu. E o que é meu, pode ser dele. Se ele quiser, estou entregando. É Jesus. Mas, vou dizer para vocês, a igreja em Damasco ficou sabendo de toda a trama de Paulo. A igreja em Damasco estava orando, clamando a Deus, jejuando, jejum e oração direto, clamando a Deus para que Paulo não chegasse a Damasco. Porque a igreja lá ficou sabendo de toda a história. A igreja sabia o que Paulo tinha feito em Jerusalém. A igreja sabia que ele pediu carta aos sacerdotes, que ele ia para Damasco para prender a todos os cristãos e levá-los amarrados para Jerusalém. Então a igreja orava. A igreja tinha expectativa do milagre que Deus ia fazer para impedir que Paulo chegasse lá. A igreja estava em expectativa. Paulo chegou. Chegou cego, mas chegou. Nisso, Jesus aparece numa visão para um discípulo piedoso. Ananias, dispõe-te e vai à rua chamada direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele estava orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs sobre ele as mãos para que recuperasse a vista. Agora, coitado de Ananias. O quê? Então ele já chegou? Chegou?
Mas nós estávamos orando para esse homem não chegar aqui. Deus não faz aquilo que você quer. Deus não faz aquilo que você pede, Ele faz aquilo que você precisa. Não é? Faz aquilo que você precisa. E quando Ananias ouve Jesus dizer, "Ô notícia ruim", o homem chegou. Chegou. Deus podia ter impedido que Paulo chegasse. Agora, para piorar, Jesus Cristo entrega nele a incumbência. Você vai lá e você vai curar o homem. Ele vai ficar bonzinho. Ananias disse para Jesus, Senhor, de muitos eu tenho visto a respeito deste homem, quantos males fez a tua igreja em Jerusalém, e para cá ele trouxe carta dos sacerdotes, com autoridade, para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. O que é que Ananias estava dizendo? Senhor, o senhor sabe mesmo o que o senhor está mandando fazer? O senhor sabe quem é essa peste? Senhor, nós estamos orando, pedindo a Deus que nos livre dele. Agora o senhor quer que eu vá lá para curar o homem? Senhor, deixa ele cego. Porque cego, ele não pode fazer mal a gente. Olha, toda a expectativa de tanto tempo de oração daquela igreja. Agora Jesus Cristo vem e está estragando toda a história. Jesus Cristo disse, não, mas você vai. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis e até perante o povo de Israel, porque eu lhe mostrarei o quanto vale sofrer pelo meu nome. O homem chegou, Jesus Cristo compartilhou tudo com Ananias, desapareceu, e Ananias ficou com a batata quente na mão. Se eu for, ele vai ser curado, mas eu quero que ele fique cego. Eu quero que ele fique cego, porque cego ele não pode perturbar. Às vezes, nós não convidamos o nosso vizinho, o nosso amigo, para ouvir a palavra de Deus, para vir na igreja. Nós não oramos com ele, porque é melhor que ele fique cego, que ele fique perdido. Não é? Só pode ser. Ananias tinha na mão a possibilidade, a libertação de Paulo. Jesus Cristo entregou para ele porque ele era discípulo. A Bíblia está dizendo aqui em Atos 9, versículo 10, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Jesus Cristo entregou nas mãos dele a missão, deixou claro, ele está te esperando, já mostrei tua cara para ele, Ananias. Ananias foi. Quando chegou lá, entrou e disse, Saulo, irmão, o Senhor me enviou. O mesmo Jesus que te apareceu no caminho de Damasco por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito Santo. E pôs a mão sobre ele, as escamas do rosto, dos olhos de Paulo caíram. Ele abriu os olhos e viu um rosto, irmão, que ele tinha ido ali para matar. A expectativa dele era fazer com os cristãos de Damasco o mesmo que ele fez em Jerusalém. Agora ele vê aquele rosto. A Bíblia diz que ele levantou, comeu, se fortaleceu e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olhe a mudança de expectativa. Primeiro, ele caminha para Damasco para arrebentar com a igreja. No meio do caminho, a expectativa dele ruiu por terra.
Ele levanta com uma outra expectativa. Ele vai para Damasco sem enxergar, mas alguém vai dizer para ele o que ele vai fazer. Na hora que essa expectativa é realizada, ele já tem uma outra no coração. Ele levanta dali para pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, você vê que a vida deste homem era uma vida em movimento, sempre para frente, sempre produzindo. Por quê? Porque ele tinha visão, ele tinha desejo, ele tinha expectativa do que ia acontecer amanhã. Ele queria, a expectativa, ela traz força, ela traz energia, ela lhe impulsiona. Eu tenho um hábito, à noite, quando eu vou dormir, a última coisa, eu agradeço a Deus pelo dia, faço a revisão se eu fiz tudo que tinha que fazer naquele dia, porque eu não gosto de deixar para amanhã. A Ângela vive comigo, ela sabe. E eu planejo, coloco diante de Deus as minhas expectativas. Eu sei o que eu devo fazer amanhã, até a hora de eu deitar de novo. E eu oro pelo que eu vou fazer amanhã. Eu coloco diante de Deus e peço que seja a tua vontade, e o que não for da tua vontade, Senhor, retira do meu coração. Mas eu vou correr, eu vou viver, porque eu sei que eu não estou sozinha. Porque se eu estou sozinha, Jesus Cristo é um grande blefe, é um grande mentiroso. Porque é Ele que diz: não vos deixarei só. Eu vos enviarei o Espírito Santo. É a Bíblia que me diz e que me certifica que se eu ouço a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, eu creio, eu confesso Jesus como meu único Senhor, suficiente Salvador, o meu nome é registrado no livro da vida para a eternidade. Eu sou feita filha de Deus. O Espírito de Deus vem habitar aqui dentro de mim, não é? Então eu vou viver esse negócio. Eu quero isso. Foi isso que eu aceitei para a minha vida. Eu quero esse fogo queimando aqui dentro. Eu quero esse negócio que me impulsiona para frente. Eu quero viver sem perder um minuto. Porque Jesus Cristo disse que nós precisamos andar enquanto é dia. Porque chegará a noite onde ninguém pode andar. O meu dia está caminhando para o ocaso. Porque quando a gente cruza o meio-dia, vai 4 horas da tarde, 5, 6, eu estou com 80. Mas eu conheço um homem que subiu o monte a pé. Ô, doutora Fernanda, a pé, para morrer lá em cima. Moisés. Como é que Deus chama um homem de 120? Sobe aqui, vem cá. E Moisés foi para morrer lá em cima. Uma vez eu estava falando dessa história de Moisés no Monte Nebo, e para minhas crianças lá na favela, um deles disse assim: mas irmã, ele sabia que lá em cima... Eu disse: lógico. Ah, fosse eu não ia. Como é que vai? Nós precisamos saber o seguinte: do dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, você precisa crer. Você precisa crer neste milagre, que você nunca mais vai estar só. Nunca mais.
Ele não prometeu para você que as coisas vão ser fáceis. Ele disse: ei, neste mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. É para ter ânimo. Por quê? Porque as coisas às vezes são de arrepiar. Mas sozinho você não está. Tem horas que a gente pensa que está ruim demais e que está clamando e não tem resposta. Quando você lê o profeta Habacuque, eu estou enfiada com Habacuque há 2 semanas. E parece que o homem estava vivendo no Brasil em 2024. Eu tenho certeza que Habacuque estava vivendo no Brasil em 2024. Porque as coisas que ele diz estão escritas ali. E eu digo: Habacuque roubou minhas palavras. Mas é difícil. É difícil. Mas é por isso que nós precisamos dele. Ele explodiu uma luz, uma lâmpada, um fogo. O batismo de Jesus é de fogo. Ele diz: eu vim para atear fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse ardendo. É preciso que você seja incendiado por essa expectativa de que a qualquer momento ele pode levar você daqui. É uma expectativa que você pode sair e não aparecer mais, porque você foi arrebatado. Eu gosto daquele filme Deixados para Trás, né? Você assistiu? Eu não vejo filme, mas aquele eu vi. Eu gostei daquela mulher velha. O marido dela foi arrebatado. E quando ele foi arrebatado, eu nunca tinha pensado nisso, a roupa dele ficou. E quando a aeromoça vem, ela diz: cadê seu marido? Ele está por aí, sem roupa. Nem a roupa precisava. O homem foi embora. O homem foi arrebatado. Isso pode acontecer com você. Você sai de casa no seu carrinho e o carro vai sozinho parar no primeiro poste porque você já foi embora. Isso pode acontecer comigo a qualquer momento. Nós precisamos ter a expectativa. Vai tocar uma trombeta. Você sabe que uma das festas mais lindas de Deus em Israel é a festa das trombetas. A festa das trombetas aponta para o arrebatamento. São 7 festas. Diz Deus, ele diz: são estas as minhas festas. Pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Eu gosto muito de todas, mas trombetas, você sabe que a trombeta, ela tem 7 toques distintos, mas tem um toque que se chama Tishri, que nunca foi ouvido e será ouvido uma vez só em toda a eternidade. É o toque do arcanjo para que a igreja seja arrebatada da terra. Quando tocar o Tishri, todos nós seremos levados daqui. Você não tem essa expectativa? Você não quer fazer parte desse grupo? Vai todo mundo levado para o trono do Pai. Ali, cada um vai louvando a Deus na sua língua. Você vai ver japonês, chinês. Você vai ver coreano. Você vai ver, vai ter até argentino ali. Única palavra comum ali para toda a igreja é aleluia. Cada um louva na sua língua, mas quando diz aleluia, todos sabem. Isso está escrito no capítulo
capítulo do casamento, no capítulo 19 de Apocalipse. Por isso, ali tem aleluia repetido 4 vezes. Porque vai ser a única palavra entendida por todos. Expectativa. Qual é a sua expectativa para o ano de 2025? A minha expectativa é que em dezembro nós já tenhamos sido arrebatados. Eu tenho essa expectativa, eu tenho esse desejo, eu tenho essa esperança. Eu quero que Jesus Cristo volte. Vai completar em 2033 2.000 anos que o Espírito Santo desceu para a terra. 2.000 anos que Jesus Cristo subiu para o céu. Eu quando oro digo: Senhor Deus, meu Pai, há muito tempo. Há muito tempo desde que Jesus Cristo subiu. Há muito tempo, tem misericórdia de nós. Porque eu tenho vontade de chegar aí. Qual é a sua expectativa para essa época? Você pode ter muitos desejos, mas aquele maior que você busca, que você deseja, que você se incumbe dele, você trabalha por ele, você faz tudo pensando nele, quase se torna uma obsessão. Essa é a sua expectativa. Para esse você tem que se movimentar, mas não pode ficar parado esperando que ele venha. É você que tem que trabalhar para possibilitar a chegada dele. O que é que eu posso fazer para que sejamos já arrebatados? Eu sei. Está escrito aqui na Bíblia. Mateus 24. Tem um momento tão interessante ali. Jesus Cristo veio com os discípulos deles. Os discípulos de Jesus eram assim tudo... A gente diz caipira. Eles eram galileus. Pescadores lá, gente simples. Jesus Cristo sobe para a Judeia. Estava ele lá dentro do templo, que aquele templo era uma suntuosidade. Enquanto ele estava lá dentro, eu não sei o que ele estava fazendo, que a Bíblia não diz. Os discípulos estavam lá fora, maravilhados com as construções do templo. Olha que maravilha, olha aquilo. Né? Igual tabaréu no shopping. Sabe o que é tabaréu? Caipira. Baiano chama tabaréu. Tem algum baiano aqui? Então, não é tabaréu? É tabaréu. Aí, quando Jesus ia saindo do templo, os discípulos vieram: mestre, vem cá. Olha que maravilha. Jesus parou e disse: Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Derramou uma água fria na fervura deles. Eles pararam. Jesus continuou andando, desceu o vale do Quidron, subiu o Monte das Oliveiras, sentou. Aí os discípulos vieram. Sabe como é filho quando recebe um fora? Né? Vieram em volta de Jesus, fizeram 3 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vida? Que sinal haverá da consumação do século? Eles perguntaram coisas fantásticas. Jesus olhou bem para eles e disse: vede que ninguém vos engane, porque aparecerão muitos no meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus, quando você vê esse capítulo 24 de Mateus, você vê o próprio Deus profetizando, dizendo o que vai acontecer. Porque Jesus Cristo é Deus. Ele dizendo, vai acontecer isso. Ele profetiza, ele diz. Lá no final ele diz: este evangelho será
pregado a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Então, por que ainda não veio o fim? Porque o evangelho não foi pregado em todas as nações. Porque quando você olha todos os versículos, já está pronto. Tudo já está pronto. Mas o evangelho não foi pregado a todas as nações. Todos ainda não ouviram. Todos não têm a condição de escolher: eu quero Cristo, eu não quero Cristo. O evangelho cresce porque cresce entre os muçulmanos. É mentira que o cristianismo está definhando. Não. Entre os muçulmanos o cristianismo cresce, o islamismo está diminuindo. Mas todas as nações ainda não ouviram. Nós temos um momento em que todas as nações terão que ouvir. Todos aqueles que têm que se decidir vão ouvir. Portanto, nós precisamos orar por missões. Se a nossa expectativa é de que Jesus venha logo e venha nos buscar para nós estarmos onde Ele está, então nós temos que orar, temos que convidar pessoas, temos que anunciar, temos que participar desse momento em que o mundo tem que estar na expectativa da volta de Jesus. Então, eu peço a vocês que vocês olhem para 2025 com expectativa de coisas grandiosas, coisas maravilhosas, de perceber o que Deus tem para nós, como igreja, como seus filhos, em 2025. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento, ó Pai querido, nós queremos te agradecer por esse ajuntamento. Queremos te agradecer pela tua bondade e misericórdia, porque o Senhor nos reuniu aqui neste lugar que é seu. Queremos te pedir, Senhor, que assim como o Senhor desceu fogo dos céus, e o Senhor purificou o seu sacrifício no monte com o profeta Elias, assim como o Senhor desceu fogo no dia de Pentecostes, que entrou em cada um daqueles que estavam ali presentes. Eu te peço agora que este fogo que está em nós seja incendiado totalmente, e que esta chama vá crescendo de tal modo que nós não tenhamos condição de parar, mas que vamos à frente, cada vez mais, anunciando, orando, proclamando, adorando, que só Jesus Cristo é o Senhor. Nós te agradecemos por este momento, aguardamos ficar totalmente incendiados, em nome de Jesus. Amém.